E uma coisa que eu não esperava era uma história tão maluca contando a origem da coruja cósmica. E como tudo em Hora de Aventura, a gente tem algumas respostas junto com mais perguntas a serem feitas. Enfim, teremos um pouco do fim finalmente, mas não exatamente do jeito que a gente desejava. Eu avisei que essa temporada estava bem mais lenta. E como eu disse antes, eu tô tentando não ficar ansioso, querendo o plot da história rápido. E tô aproveitando, assim, essa degustação lenta dos detalhes, a interação dos personagens. Porque convenhamos que apesar de enrolado, não tá sendo uma má temporada. Pelo menos na minha opinião. Eu tive acesso só até o 7º episódio, então agora vai rolar algumas coisas a mais. E eu acho que os 3 últimos episódios vão ser mais emocionantes. Então não abandone Fiona Cake e também não abandone aqui o canal. E muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando essa série de vídeos. Mas então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o episódio começa mais uma vez com um flashback. Só que dessa vez a gente não tem nem ideia do tempo que se passa, na verdade nem do espaço-tempo que ele ocupa, pois é um mundo habitado por vários seres cósmicos que a gente até chegou a ver ali na primeira temporada, e os personagens principais dessa história são 2 irmãos que são grudados, conhecidos por serem muito travessos, ficarem aprontando toda hora, só que as coisas passaram muito do ponto quando eles comeram a pizza etérica. E essa palavra que é relacionada ao éter pode ter alguns significados espirituais assim, mas aqui eu acho que faz mais sentido ela ser uma substância hipotética que os antigos acreditavam que preenchia o universo. Então essa pizza era muito importante para o próprio funcionamento do cosmos. E talvez por isso a pizza era tão boa. Só que logo eles pagariam pelo que fizeram. 2 guardiões aparecem para capturá-los e eles são exatamente os mesmos guardiões que aparecem lá na Cidadela. Esse lugar que o pai do Finn foi preso e até mesmo o próprio Lich. Então aqui a gente descobre que esses seres existem há muito tempo também. E eles acabam sendo levados até uma entidade que se parece muito com o Orbo. Esse personagem que apareceu na primeira temporada de Fiona Cake e já demonstrou ser um ser extremamente poderoso também. E aqui ele é o responsável por julgar o que aconteceria com aqueles 2. E aí que vem a parte mais interessante e intrigante, pois pela primeira vez os 2 irmãos começaram a brigar naquela situação e um deles acabou jogando a culpa só no outro irmão, traindo toda a lealdade que eles tinham. Então o julgamento foi cortá-los no meio e separá-los, e enquanto o irmão acusado foi mandado para um plano inferior, que é a parte mais intrigante, que abre para muitas teorias de quem ele acabou se tornando ali. Então fiquem livres para discutir aqui nos comentários quem vocês acham que esse personagem se tornou. Eu não vou tentar nem me arriscar por enquanto. Já o outro irmão, pela sua traição, acabaria se transformando na própria coruja cósmica, fadada a anunciar o destino dos seres do multiverso por toda a eternidade. E isso aqui explica muita coisa da própria personalidade da coruja cósmica. A gente viu muitas vezes no decorrer da série que ela simplesmente odeia o seu trabalho. Eu recomendo muito que vocês assistam o episódio Roots, ou o Pio da Coruja, lá da 6ª temporada de Hora de Aventura, pois eu acho que é o que aborda melhor esse tema assim. A gente consegue ver toda a tristeza dele, da situação em que ele vive, e entender que originalmente ele era um ser travesso, que era literalmente grudado ali com seu irmão, ou seja, ele tinha sempre o amigo. Por fim, ele acabou se tornando uma pessoa solitária, que tinha muitas obrigações e não podia passar mais o tempo ali fazendo travessuras. E é por isso que ele gosta de ficar tanto ali com o Prisma, pois né, quem não ama o Prisma, a vibe boa que ele passa, tudo isso acabou se conectando e eu achei que foi uma história bem interessante pro início do episódio. E também teria tudo a ver com o resto do episódio, que mais uma vez vai ser um episódio de sonho. Então se preparem para muita maluquice e muito easter egg que eu vou acabar deixando pra trás também. E o episódio começa com a Fiona chamando todo mundo ali no cemitério para dar notícia ali que ela tinha ido pedir ajuda para a mãe do Marshall. E aqui a gente pode ver o Jay e a Little Destiny. E eu fiquei bem confuso, pois aqueles personagens que eu falei no episódio passado realmente parecem versões alternativas deles. Gente, não são os mesmos personagens. Só que realmente não faz sentido, pois o Jay é filho do Finn daquele universo. Então, em teoria, essa versão alternativa tinha que ser filha da Fiona? Ficou meio confuso essa parte, não sei se eu entendi direito. E é claro que o Marshall fica em choque com toda a situação, ainda mais ao descobrir que o caixão dele já tá pronto, coitado. E não só dele, mas também o companheiro que ele vai ter na vida, que assim, não tem formato
chato porque tá indefinido e deixa tudo muito bizarro. E assim, a Cake até tenta avisar a Fiona, pois se vocês se lembram, ela teve uma visão do futuro em que ela trabalhava para Badir, mas a Fiona diz que é o contrário, que ela está usando. E o Gary mais uma vez consegue ser muito fofinho, animando o Marshall que tá nessa situação absurda, dizendo que seria muito punk ele tocar em cima da sua própria sepultura. E depois temos o encontro do Hunter com a maga caçadora. E sério, eles não poderiam ter feito de um jeito melhor. Ele fica todo atraído por ela, identificando imediatamente que ela é uma versão dele, e ela responde que não, que ele é uma versão molenga e fraca dela. E aí voltamos para o fim, que tá bem ruim, as princesas continuam por lá, inclusive montando barraca, levando presentes. A Juba até desenvolve o negócio lá pra ele ficar mais novo, testando naquela princesa super velha e dando certo, mas isso não traria ele de volta. E a Marceline dá a melhor ideia, que seria transformá-lo em um vampiro. E sério, ficou muito engraçada essa cena, com o rei dos vampiros aparecendo ali como se fosse o diabinho falando no ouvido dela, e tipo um instinto incontrolável, ela vai lá e morde o pescoço dele. Só que ela suga só veneno e acaba desmaiando na hora também. E aí a gente volta pro apartamento da Cake e a gente vê o porquê a Fiona tava dormindo tão mal. Afinal, a Cake não tem nenhuma cama. E o jeito que elas dormem é uma referência ao jeito que o Finn e o Jake dormem na casa da árvore, o que é muito fofo. Enfim, a maga acaba dormindo sentada ali. O bebê Finn aparece e começa a mudar de forma. E aí a gente entende que ela tá dentro de um sonho, com o Finn pulando da janela. E aí ela ouve a coruja cósmica. Sabendo que aquilo seria um sonho profético, ela então começa a persegui-lo, conseguindo viajar junto entre os sonhos que ele vai visitando. Indo primeiro pro sonho da Fiona, que tá preocupada ali com a arrecadação. A gente vê uns personagens do Reino Doce todos desconfigurados no fundo, que eu não entendi o porquê, e ela acaba sendo puxada pela sua versão mágica que tá dizendo que estava presa ali dentro da poça. Só que nesse momento a coruja e a maga aparecem e a Fiona segue junto com eles, indo pro sonho da Cake, que tá grávida em uma casa toda feita de caixa de papelão, mas que na verdade está sendo gravada como se fosse um episódio de Cheers. E aí o doutor aparece com as versões do filho do Jake que a gente já conhece. E eu não entendi porque ela assusta com eles, porque eles são muito fofinhos, acaba topando ali o seu dedinho de uma forma dolorosa, e quando a Fiona e os outros passam, ela vai junto com eles também, deixando o Omicron mais uma vez sozinho. Só que dessa vez quem aparece é a versão feminina daquele mundo do Senhor Bolinho, que quem não se lembra lá nas primeiras temporadas foi o conflito amoroso ali do Jake, pois ele também dava em cima da Lady Iris. Passamos rapidamente ali pelo sonho do Alice e aí vamos para o sonho do Marshall, que estava no parque ali em busca da Simone, mas ela cria o rosto da sua mãe, falando que era para ele amarrar os seus sapatos, só que na verdade ele estava sem sapatos e ele fica extremamente triste. E nisso a Fiona passa dizendo que era para ele não deixar as coisas assim e responder ela. E por fim eles acabam no sonho que era do Hunter, provavelmente, mas a Fiona acha que era do Flame e ele estava dando em cima dela. E aí ela fica distraída com aquilo, deixando a coruja cósmica escapar. E por isso a maga dá um tapa nela, o que faz ela acordar. E também acordando a Cake, que espalha os seus ursinhos de pelúcia como se fossem os seus filhos ali no sonho, topando com um dedinho exatamente igual também. Afinal, a coruja cósmica apareceu no sonho de todas elas, então de alguma maneira isso iria afetar na realidade do que aconteceria. E aí ela explica que a coruja estava a caminho de profetizar um sonho da morte para o fim. E era isso que ela estava tentando impedir. Então a Cake tem a ideia dela tentar se conectar com o sonho do fim. Já que a Fiona é o próprio fim, ela tentaria usá-la como um canal para isso, pedindo para ela pensar nele e se conectando à sua mente. Só que a primeira mente que elas conseguem entrar é do fim de Farm World. Este que a gente não tinha certeza se tinha sobrevivido ou não ao ataque do Scrab em sua cabeça. E é a primeira coisa que a Fiona pergunta, e ele diz que com a cabeça tá tudo bem, mas o seu coração está pesado, pois o Jay fugiu com a Little Destiny e ele não sabia como eles estavam. E aí a Fiona revela que eles estão bem e em paz no seu mundo, e o jeito que ele reage a isso é formidável, saindo daquela parte da sua mente que era uma fornalha super quente, representando realmente o estresse ali que ele estava vivendo, e indo para um lugar ao céu aberto, lindo, onde transparecia toda a paz que ele tinha sentido ao ouvir aquela notícia. Sinceramente, essa é uma das versões mais interessantes do fim, e é muito bom ver que, apesar de tudo que ele passou, ele encontrou paz e sentido para sua vida. E como ele também já tinha conhecido o fim de U, os dois pensam ao mesmo tempo sobre ele, e assim
assim eles finalmente conseguem se conectar com ele. E sério, a versão da mente desse Finn é simplesmente genial. O cérebro dele é lisinho, parecendo um peito de frango. E naquela TV ali, eles conseguem se conectar com os sonhos que o Finn estavam tendo, que é basicamente ele lutando contra o tempo. Só que do jeito dele, como se fosse uma jornada heróica dentro de um videogame. E ele encarando tudo isso com um grande entusiasmo. E uma coisa interessante aqui é que a Fiona pega a sua espada, e ela é uma espada que apareceu num quadrinho. Eu tô pensando em fazer um vídeo só com os easter eggs que apareceram nessa temporada, que aí eu consigo falar melhor sobre essas coisinhas que acabam aparecendo. Enfim, o Finn acaba realmente morrendo naquela cena, só que as luzes se apagam como se fosse um teatro, as pessoas batem palma e começa uma outra cena. E isso talvez é uma referência ao suco de pesadelo da Nightmare Princess. Não sei exatamente o que pode ter rolado ali, mas eu tenho quase certeza que tem um quê dela que ainda sobrevive dentro da mente do Finn, pois a gente tem uma referência direta pra ela ainda. Mas enfim, a maga acaba explicando que não importa se ele morrer ali no sonho, contanto que a coruja cósmica não apareça, senão ele se tornará realidade. Temos mais algumas referências, e até o Kilber aparece como se fosse uma tirinha, eu não entendi direito. Depois o DJ Flame também aparece, e as coisas vão piorando. A Fiona tenta manter ele vivo, mas não dá certo. E aí a gente vê a cena que teve no trailer, e a gente achou que realmente os dois estariam juntos em alguma situação, mas não passava de uma cena de sonho. E aí ele morre mais uma vez. Temos mais uma referência agora ao Clock Bear, e o Finn morre mais uma vez. Temos mais relógios, mais mortes, mais relógios, mais mortes. A referência é a Princesa Pesadelo, que eu falei. Mais datas e mais mortes. Eles dão um gritinho clássico deles juntos. Mais relógios e mais mortes. E eu tenho que confessar que eles tiveram muita criatividade para conseguir fazer tantos designs de relógios diferentes, e todos eles parecem muito irados. E aí o Finn acaba ensinando uma lição valiosa para Fiona, pois ela não entende como ele consegue continuar lutando depois de tudo. E ele diz que ele é um herói, e isso que os heróis fazem. Para saber o caminho certo das coisas que ele tá fazendo, ele apenas segue o seu coração de herói. E nisso a coruja cósmica aparece quando o Finn está quase sendo morto. Todos vão para ajudá-lo. A maga enfrenta a coruja e mesmo assim o Finn acaba morrendo. Só que o plot twist é que a maga tinha perfurado a coruja cósmica, e quando a cena recomeça, o Finn estava lá. E a Fiona fala pra maga: poxa, você matou um deus, não vai dar nada ruim não? E realmente para ela aquilo não importava. Ela levaria as coisas para as últimas consequências se isso pudesse de alguma forma salvar a vida do Finn. É uma lealdade incrível, sabe? Então ela coloca a coruja dentro de um relógio lá que tinha um monte de Finn morto lá dentro, não entendi porquê. E o Finn interage com o Finn de Farm World e é muito fofinho. A maga então fala pro Finn que ele está sonhando e não se lembrará, mas que ela vai arranjar um jeito de salvá-lo. E ele responde dizendo que a ama. Ela só olha pra ele sem mudar a reação e vira as costas e vai embora. A Fiona fica abismada com aquilo, dizendo que ela devia dizer o que ela sente por ele também, mas ela só ignora e remove a conexão de suas mentes. E elas acordam com a cara toda rabiscada pela Cake. Sério, eu tô amando cada vez mais a personalidade dela, dando suporte também pra Fiona, fazendo um travesseiro ali depois de tudo que ela passou. E aí elas começam a conversar, a Cake fala que ela deve seguir o seu coração, e nisso ela sai no meio da noite pra se encontrar com o DJ Flame, que estava lá no estúdio. Ela começa a desabafar, dizendo que teve um sonho com ele, querendo dizer o quanto ela gostava dele e queria ficar com ele, mas antes de fazer isso ele fala: eu sei que você vai falar, você quer que eu toque no seu evento de arrecadação. E ela acaba fingindo que era isso que ela queria. E aí a gente vê uma personagem que é a versão feminina do Ash, que é o ex-namorado da Marceline lá nas primeiras temporadas. Fico me imaginando se o Marshall namorou com essa aí também. E acaba rolando até um clima ali entre a Fiona e o Felix, mas a Fennel acaba ligando pra ele e ele distrata ela mais uma vez. O episódio acaba com uma música do Marshall Lee tocando ali na madrugada enquanto o Gary dormia, e é muito fofo que ele tá usando o pijama ali, que é referência a uma das camisetas mais icônicas de Hora de Aventura. Em Yu, todo mundo está se recuperando. A Jujuba, que tinha dado ali a sua cor pra Marceline conseguir ressuscitar um pouco, e é engraçado ver ela reaplicando corante assim. E o Bimo, como sempre, presente ali, fazendo o rostinho na cara do Finn, achando que tinha resolvido as coisas.
maravilhosas. E eu acho que esse episódio começou a ter um ritmo um pouco mais acelerado. E eu particularmente gosto muito dos episódios de sonhos de Hora de Aventura. Então esse aqui me pegou um pouco também. Eu acho que Orb é um dos episódios que mais traduz isso e eu amo aquele episódio. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!